Nós queremos dar continuidade naquilo que temos ministrado. Temos ministrado a respeito dos dons espirituais, mais especificamente agora, falando a respeito desse que é o terceiro dom dentre 3 dons de revelação. Nós já falamos a respeito da palavra de sabedoria, já falamos a respeito da palavra de conhecimento, e agora, desde a semana passada, temos falado de forma mais intensa a respeito desse dom chamado discernimento de espíritos. Amém? Discernimento de espíritos, um dom necessário, importante, um dom extremamente vital para aquilo que nós vivenciamos no nosso dia a dia como igreja. O dom de discernimento de espíritos, ele é com certeza um dom que o Senhor nos delega como igreja, para que nós possamos estar protegidos contra o engano, protegidos contra a hipocrisia, o fingimento, protegidos contra aquilo que é uma atuação demoníaca disfarçada de algo natural. Com certeza esse dom ele nos faz fazer a distinção correta do erro. Então o dom de discernimento de espíritos, ele se encarrega de nos dar a percepção daquilo que é falso, daquilo que é errado, daquilo que não é do Senhor. Uma das atuações desse dom, chamado discernimento de espíritos, é trazer clareza de tal modo que a gente possa julgar de modo assertivo, de modo correto. Então uma boa parte da atuação do dom de discernimento de espíritos está ligado, com certeza, a essa compreensão daquilo que é equivocado, errado, daquilo que é falso. E quando a gente fala a respeito do que é falso, é importante dizer que, quando a Bíblia se encarrega de dizer, e vários autores falam a respeito disso, o apóstolo Paulo, Pedro e tantos outros falam a respeito disso, o próprio Senhor Jesus anunciou a respeito dessa realidade, daquilo que se tornaria um tanto comum nos últimos tempos, tempos em que antecederiam a segunda volta do Senhor. E a Bíblia está recheada de palavras a respeito do quanto de falsidade existiria no meio do povo de Deus. Então, nós já, desde Jesus mencionando a respeito da parábola do joio e do trigo, ali ele já menciona a respeito de um crescimento, junto com o trigo, um crescimento do joio, dando a clara ideia de que aquilo que é de Deus cresce, mas também aquilo que não é de Deus cresce junto e do lado, e nós não necessariamente conseguiremos perceber, senão de modo espiritual, senão de modo a ter uma revelação da parte de Deus. E o detalhe é que o Senhor se encarrega de dizer que nós não somos aqueles que, ao perceber isso, fazemos alguma coisa com isso, mas Ele é aquele que, ao final, faz a separação entre joio e trigo. Então ali nós já temos uma palavra que nos mostra que no meio do povo de Deus, que no meio da igreja do Senhor, não existiria apenas verdade, algo genuíno, algo puro, algo real, verdadeiro, mas também teria muita realidade de hipocrisia, engano, falsidade, maldade, imbuída, junto, ligada àquilo que Deus está fazendo. Porém, outras passagens são mais claras em relação a isso. Não falam apenas dessa realidade, daquilo que cresce junto com aquilo que é de Deus, mas fala também daqueles que não apenas se encarregam de viverem debaixo dessa hipocrisia, mentira, mas pessoas que acabam em algum momento ganhando autoridade sobre outras. E isso é uma coisa muito interessante, porque o Novo Testamento está assim recheado disso, falando daqueles que foram em algum momento delegados autoridade sobre eles. E aí a palavra fala a respeito de falsos, e aí dá nomes, né? Falsos pastores. Se são pastores é porque foram nomeados pastores. Para ser pastor tem que ter rebanho, né? E ali fala a respeito de falsos pastores. Ali fala de falsos mestres, né? Se são mestres é que foram reconhecidos na posição de mestres. Talvez começaram bem, talvez se ensinavam a verdade, ensinavam no primeiro momento as coisas verdadeiras do Senhor, mas com o passar do tempo, em algum momento descolaram do Espírito Santo, descolaram das verdades de Deus e passaram a fazer um caminho próprio, um caminho contrário àquilo que é o verdadeiro, o correto.
E que precisaria, a Bíblia deixa claro isso, de um discernimento para que as pessoas pudessem perceber. Caso contrário, elas seriam iludidas. E a Bíblia fala, inclusive, que até mesmo dentro do povo de Deus, alguns seriam iludidos por eles. Então, a Bíblia fala de falsos apóstolos, falsos pastores, falsos mestres, falsos cristos. Tem muita falsidade. A pergunta que surge é, da onde surge todo esse povo, né? Tanta falsidade, tanta categoria de gente falsa. Aonde que está esse povo? E o interessante, sabe onde está esse povo? Na igreja. Está no meio da igreja. Não está num programa de televisão de algum canal que você assiste. Não está no governo do Bolsonaro, ou no governo do, sei lá de quem, de qualquer líder mundial da área política. Essa realidade que a Bíblia está falando está dentro do povo de Deus. É gente que cresce, se desenvolve, assume ministério, tem autoridade sobre outros, e que em algum momento usa até mesmo dessa autoridade para conduzir pessoas para longe da vontade de Deus. Só que isso é sorrateiramente. Isso não é de forma assim, tão fácil de ser percebida num primeiro momento. É sorrateiro. Quando eu falo sorrateiro, estou falando que é algo assim que é de difícil percepção num primeiro momento. Exige uma vida com Deus muito, muito verdadeira, genuína, para que possa ser percebido isso. Então, por aquilo que o Novo Testamento vai nos dizendo, são pessoas que vão se utilizando da sua própria influência para conduzir pessoas para o pecado, para o erro, para algo que é contrário à vontade de Deus. Então, podemos chamar assim, dentro do contexto bíblico, são os infiltrados. Em algum momento, eles deixam de ser verdadeiros, se um dia foram, e passam a cumprir um propósito que não é mais de Deus, sim do próprio Satanás, do próprio adversário, do próprio diabo. Então, são pessoas que categoricamente nós podemos chamar que são mensageiros de Satanás, são enviados por Satanás para causar divisão, para causar rompimento, para levar pessoas ao engano, ao erro, à mentira, à falsidade, ao pecado que não tem arrependimento, ao pecado que já não tem mais a possibilidade de reparo, porque a pessoa não pede mais perdão, ela já se acostuma a viver na prática do pecado. Então, é um ministério que acontece, segundo a Bíblia, tá? Não é o pastor Wesley que está falando isso, estou falando que a Bíblia diz, que acontece muitas vezes dentro do contexto da igreja. E aí, diante disso, a pergunta que fica, meu Deus, como que nós podemos ser livres disso? Como que nós podemos ter vitória em meio a essa realidade? E aí surge o dom de discernimento de espíritos, que, como eu disse, graças a Deus ele existe, para nos dar essa clareza de distinguir, de julgar. Nós falávamos isso na semana passada, que esse dom, ele vem de uma palavra diácrisis, que essa palavra, ela é um substantivo, mas essa crisis ali, na verdade, ela vem de um verbo, que é crino, que significa julgar. Então, a palavra traduzida como discernimento de espírito seria como julgar os espíritos. Essa é a ideia, a capacidade que nós temos de julgar e ao final saber o que é, com segurança da parte de Deus. É fácil? Nem sempre. É assim, gostosinho de lidar com esse dom? Muitas vezes não, porque ele é um dom que ele deflagra o erro, ele é um dom que ele expõe a atuação demoníaca, muitas vezes, e algumas vezes ele expõe, ele denuncia, ele mostra, não a atividade demoníaca apenas, mas a atividade do pecado do coração do homem também, que às vezes está ali mascarado. Então, nós precisamos desse discernimento de espíritos, nós precisamos de fato desse dom. Todos têm esse dom? Claro que não, nós já sabemos disso. 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo deixa claro que a alguns foi dado, então nós sabemos que nem todos têm esse dom de modo espiritual, isso é importante ser dito. Então, nós precisamos fazer uma distinção assim em relação a discernimento, porque talvez ao falar isso você pensa, nem sei se eu vou orar por isso, porque talvez Deus não queira me dar. Então eu vou ser um tapado espiritual e eu vou cair facilmente no engano de Satanás cada vez que me relacionar com as pessoas, porque eu não tenho o dom de discernimento de espíritos. Quisera que alguém tivesse à minha volta e me ajudasse a saber o que é do diabo, o que é de Deus. Mas como eu não tenho, então eu vou viver assim como um alvo fácil do ataque do inimigo. Claro que não. Então, existe uma realidade que aqui está a serviço do corpo de Cristo. Ela está ligada a uma atuação ministerial,
que aqui é chamado de um dom espiritual, chamado discernimento de espíritos. Isso não nos isenta na maturidade que temos em Deus, de discernir realidades. E dada a nossa intimidade com o Senhor, não cair em exageros, em extremos, e não cair em erros também. Isso vai nos dar vitória? Com certeza. Agora, existe esse dom que ele vai além do natural. Então, o que acontece? Um cristão verdadeiro, é uma pessoa que anda em intimidade com Deus, eu creio nisso e ministro isso, e sempre peço a isso, sempre que eu estou em algum momento de dúvida ou de confusão, eu oro ao Senhor e clamo para que Ele possa me trazer, assim, total revelação, clareza, lucidez, assim, que fique estampado diante de mim o que está acontecendo. Eu clamo por isso, em várias realidades da minha vida. Nível pessoal, nível familiar, nível ministerial, tudo, assim, eu faço isso comumente. Pastor, tem esse dom de discernimento de espíritos? Não acredito que eu tenha, acredito que em alguns momentos ele pode ter se manifestado, por vontade do Senhor, para alguma situação, em meio à igreja, até porque, obviamente, na posição que o Senhor me colocou, a fim de poder abençoar e servir a igreja, é indispensável que nós tenhamos discernimento. Se é esse dom em ação, eu posso dizer que em algumas ocasiões eu tive clareza que sim. Em algumas situações assim que foram ataques severos do diabo sobre a igreja, ou sobre alguma pessoa, alguma família, sobre a obra de Deus, sobre aquilo que estava acontecendo, pela graça e misericórdia do Senhor, o alerta veio de modo assim, sobrenatural. E Deus me conduziu nesse processo, assim, eu acredito até que com muita graça e sabedoria, para que eu pudesse saber a hora certa de lidar, em função daquilo que Ele revelou de modo espiritual e sobrenatural. Isso precisa de muita graça da parte de Deus, para a gente não se atrapalhar na maneira de lidar. Principalmente quando você tem autoridade sobre as pessoas e influencia as pessoas. Então você precisa ter muita graça da parte de Deus para poder lidar com isso. Mas, pastor, se isso aconteceu tão esporadicamente, então já existiram muitos erros que você não percebeu no dia a dia, porque você não contou com essa atuação desse dom chamado discernimento de espíritos, é isso? Não, eu acredito, eu volto a mencionar isso, que existem dons espirituais, e existe habilidades que Deus vai concedendo, fruto do nosso relacionamento com Ele, fruto da nossa intimidade com Ele, e que podem e devem ser usadas a serviço do Senhor, para que a gente não venha a viver enganado e sendo humilhado, e sendo aí alvo fácil daquilo que Satanás propõe contra a gente. Então, eu acredito muito nisso. E aí, como que isso funciona? É através de uma visão? Não, já muitas vezes não foi através de uma visão. É através de um sonho? Muitas vezes não foi através de um sonho. É através de um testemunho interior? Possivelmente. Mas também não sei te dizer se foi de fato um testemunho interior. Muitas das vezes foi apenas uma constatação assim, de realidade, de vida. É quase como eu posso dizer para você assim, ó. Assim como eu sei que a laranja, ela só dá na laranjeira, a laranja nunca vai dar na vinha, a laranja nunca vai dar na amendoeira, a laranja nunca vai dar no limoeiro, a laranja dá na laranjeira. É simples de entender. Eu sei que o limão sempre dá no limoeiro. Faça chuva, faça sol, não importa o que acontecer, eu sei. Não é assim? Eu sei. Aí vem um princípio bíblico, que é o seguinte: os frutos mostram que árvore é. Então, isso é um princípio bíblico. É um discernimento de espíritos em ação? Não. É o princípio bíblico. É o princípio bíblico. O princípio bíblico já ajuda muito. Já é assim chave. Mas chave assim poderosa. Para muita coisa que a gente percebe e julga. Mas pastor, tem que julgar? Bom, a Bíblia fala em relação a julgar. Tem muita gente que faz essa confusão. Não julguei isso para não ser julgado. Bom, mas a Bíblia fala inúmeras vezes que nós devemos julgar as profecias, fazer o julgamento dos espíritos, julgar essa realidade. Então, esse ato de julgar é algo comum à nossa realidade. Né? Nós não nos colocamos na posição de julgar a eternidade das pessoas em função do pecado que elas cometem, dizer se elas vão para o inferno, para o céu. Isso pertence ao Senhor, nós sabemos.
Isso é óbvio. Mas o julgamento é necessário para que a gente possa viver. Se a gente não faz julgamento todos os dias, a gente não vive, e a gente não vive bem para nada. Então, isso Deus nos dá essa habilidade a níveis de princípio, é isso que eu estou querendo dizer. Vamos pensar de modo lógico aqui, vamos imaginar uma cena. Se o Davi, né, vamos imaginar aqui um exemplo, o Davi, olha para mim de um modo legal, conversa comigo de um modo legal, está sempre querido, sempre gente boa, sempre é uma pessoa assim, agradável, né, tem toda uma demonstração de vida legal, interessante, mas eu sei que na verdade, ele não se relaciona bem com a Priscila, né? Eu sei isso. Eu sei que tem um comprometimento nisso. Eu sei que, na verdade, ele é um safado no trabalho dele. Eu sei disso. Tá? Eu sei disso. Eu sei que, na verdade, ele está em cima de um monte de mulher na rua. Eu sei disso. Eu sei disso. Dá-lhe pau nele, vai batendo ele. Eu sei que, na verdade, ele deve, não paga e fica com raiva de quem cobra. Eu sei disso. Certo? Eu sei de tudo isso. Eu preciso de mais alguma coisa para poder fazer algum tipo de julgamento a respeito desse ser humano aqui? Eu tenho prova suficiente baseado no quê? Os frutos da vida dele mostram, na verdade, que tudo que ele está expondo para mim não é verdade. Certo? Está conseguindo entender o que eu quero dizer? Então, esse princípio não é nem o dom em ação, é uma lógica natural. Se ele faz cara de honra e ao sair me desonra, e eu sei disso, eu vou ter que bater uma realidade entre a honra que ele me dá com os olhos e a língua, e aquilo que ele faz quando as portas se batem, e quando fecha o carro, e aquilo que ele faz quando ele está na empresa, e aquilo que ele faz na rua. Eu vou bater com a realidade. Simples. Consegue entender? E ao final, que julgamento você acha que eu devo fazer do Davi, num caso específico como esse? Eu devo apostar nesse cara? Se eu apostar, o que eu vou querer que aconteça com ele com o passar de algum tempo? Eu faria só por misericórdia, talvez, é isso? Por dó, por pena? Não por revelação. Porque a revelação que eu tenho dele já tem um julgamento que ele é um falso. Ele é um falso crente, ele é um falso cristão, é um falso líder, é um falso supervisor, está dando um exemplo, claro, né? É uma falsa pessoa. Tem como eu continuar olhando para ele com vistas a querer algo a mais, sendo que o fruto está manifestado? Ah, não, pastor, agora você tem que ir, tem que confrontá-lo. Sim, eu sei disso. Agora você tem que ir, tem que colocar ele em disciplina. Não, eu sei, isso aí também, faz parte. Tudo isso faz parte. Eu estou falando do fruto. Eu não estou falando da maneira como nós vamos tratar a rebeldia do coração dele, a mentira do coração dele, o quão enganoso ele é, o quão safado ele é. Eu não estou falando do tratamento, eu estou falando do fruto. Os frutos da vida dele denunciam que ele é como uma laranja tentando parecer limão, só porque está perto de limões. Está entendendo? E ela fala, eu sou do limoeiro. Não é, laranja é da laranjeira. É isso que Jesus explica em relação aos frutos. Pelos frutos vos conhecereis, é nesse sentido. Então, os frutos da nossa vida demonstram. Está entendendo? Essa é uma lógica natural, que não precisa de um discernimento espiritual. Né? Eu estou dando um exemplo aqui, estou pegando uma pessoa que eu conheço para poder ficar mais fácil. Se eu chamasse outro, talvez você fique, ai meu Deus. Não, eu conheço Davi, eu sei. Vamos imaginar, uma pessoa, ele é que me honra com os lábios, sai dali e me arrebenta para todo mundo. Chega para o Rafael e fala assim, pastor miserável, não vale nada. É o Rafael que passa a me odiar. Eu não sei nem porquê, quando vê o menino nem me cumprimenta mais, não sei o que está acontecendo. Venho descobrir depois que uma coisa é ele comigo e outra coisa é ele com a casa dele. Uma coisa é ele comigo e outra coisa é com a vida dele. Não é de se estranhar que na frente da esposa ele vai ser uma coisa e quando não está com a esposa ele vai ser outra coisa, porque ele é um dissimulado. Está conseguindo entender a ideia? Então, essa dissimulação precisa de um discernimento de espíritos. Eu teria esse discernimento de espíritos, sabe como? Eu vou explicar, nesse mesmo caso, como que seria um dom em ação. Eu não sei nada. Não sei de fruto errado nenhum. Fruto podre nenhum. Só o que eu sei da vida dele é isso.
Ninguém me fala nada, não preciso de ninguém me avisar. Vi ele com outra mulher, vi ele dando cano no cara lá, vi ele pegando dinheiro de não sei quem, ninguém me avisou nada. Aí eu, por um sonho, por uma visão, ou por uma revelação gigante aqui no meu interior, um testemunho interior, Deus brada aqui dentro e fala assim: esse Davi é falso. Uau! E agora? Meu Deus, eu tenho uma revelação da parte de Deus. Como que eu vou lidar com isso? Vai me exigir muita sabedoria. Até porque, vamos imaginar, se ele está posicionado na posição que está como supervisor, como que eu lido agora? Vai me exigir muita sabedoria, mas muita sabedoria. Mas uma coisa eu posso garantir: se Deus me revelou, é porque Deus quer resolver a situação. Pode ser que pela misericórdia de Deus, Deus queira ele ainda a nível do ministério em si, Deus entenda que ele vai ser útil, está a serviço e vai ser uma bênção, glória a Deus. Mas pode ser que Deus antecipadamente já sabe que ele não quer ser tratado e ele quer obstinadamente para continuar na prática do pecado. Eu vou ter que ter muita habilidade em Deus para poder lidar com essa circunstância. Vou provar isso biblicamente daqui a pouquinho para você. A gente está falando dessas realidades para que você possa entender um pouco como que funciona. E, obviamente, você já deve estar percebendo com isso que isso não é tão assim incomum de essas coisas acontecerem. Esse discernimento de espíritos nos ajuda a entender essas realidades da atuação de maneira espiritual. Essa é a ideia. Traduz esse espírito como um discernimento espiritual. Isso abrange as motivações. Isso abrange, podemos assim colocar, como abrange a procedência. A procedência é demoníaca. A procedência é humana. Vamos imaginar que a procedência é demoníaca. Bom, eu posso agora começar uma batalha espiritual, não contra o Davi, mas contra os demônios que agem e controlam a vida dele. Ok? Eu posso ter vitória em relação a isso, se for simplesmente demoníaca. Mas pode ser que, na verdade, não é apenas demoníaca. Há um consentimento de caráter na vida dele. Há um consentimento de personalidade alinhada com esse pecado. E ele não quer mudar. Consegue entender? Mas a proposta originalmente é do diabo. Sim, a proposta é do diabo, mas a motivação humana não se permite ser tratada. Passa tempo, entra tempo, sai tempo e não se permite ser tratada. Não há nada que possa continuar tratando. Então eu vou dizer, é demoníaca? Pode ser, obviamente, inicialmente sim. Mas não é apenas demoníaco, porque no quesito vontade humana, ele se mantém nessa realidade. Podemos imaginar que tem alguma questão da alma dele a ser tratada? Sim. Talvez ele não teve um pai, talvez ele é inseguro, talvez ele quer chamar a atenção desse modo errado, talvez ele tem um comprometimento com a visão que ele tem dele mesmo, e aí vai. Muitas realidades a nível de alma, que a gente poderia dizer, não, o problema dele não é espiritual, o problema dele é a alma. Tem que tratar o Davi em termos de alma, é um exemplo que eu estou dando, só para que a gente possa entender. Então, essa percepção do que é atuação espiritual, o que é atuação humana, isso nos ajuda muito a entender a procedência. E também, obviamente, a gente não fala tanto disso, né? Mas também está dentro dessa atuação de discernimento de espíritos, é entender o mover de Deus, o que Deus quer fazer, o que os anjos do Senhor querem operar. Aí entra, e isso é interessante, para alguns momentos, em algumas ocasiões, Deus faz com que essa percepção, que ela é espiritual, ela se torne física. Ela é uma percepção que ela invade o natural. E a pessoa, então, ela tem os seus olhos literalmente veem, ou os seus ouvidos literalmente ouvem. Todos acontece isso? Não. Com quem tem esse dom acontece sempre? Também não. Em algumas ocasiões, poucas ocasiões, pessoas dizem, eu estou vendo ao seu lado, aí a pessoa fala a realidade. Então, tem pessoas que falam assim, quando vão orar por outras, às vezes elas percebem, alguns testemunhos que eu já presenciei, a pessoa, ela entende, ou às vezes nem entende. Interessante isso. Às vezes ela nem entende que aquele momento é o momento que vai operar cura. Ela não consegue entender que aquele momento, ela está debaixo de uma unção que vai manifestar cura em alguém. Mas, do nada, Deus abre essa visão espiritual e ela percebe um anjo do lado da pessoa. E aí, por alguma razão, aquela pessoa às vezes vem e faz, por exemplo,
faz uma colocação do tipo, gostaria que você orasse por mim. E a pessoa está vendo não só a pessoa ali, mas está vendo o anjo do lado da pessoa. Né? O que isso tem a ver uma coisa com a outra? Em alguns casos de relatos que eu já ouvi, por exemplo, a pessoa pergunta, o que você gostaria que eu orasse? Eu estou com, por exemplo, eu tenho um problema grave de comprometimento na minha articulação, aqui no meu braço direito. A pergunta é, aonde estava o anjo que a pessoa estava vendo? Do lado direito. O que isso sinaliza para essa pessoa que está vendo isso? Deus está mostrando o quê? Que quer curar. Aquele anjo ali, na verdade, como a Bíblia fala, né, já mencionamos na semana passada, é um mensageiro da parte de Deus poder liberar cura. É uma atuação que Deus está fazendo para poder curar aquela pessoa. Então, naquele exato momento, essa pessoa entende que é para orar por cura. É uma revelação que Deus está trazendo por meio de uma visão de um anjo presente, cuja finalidade naquele momento não é nenhuma outra realidade, senão curar. Outras pessoas relatam também que esse discernimento, às vezes, não é de um anjo, e sim de um demônio. Olha que coisa, né? Eu já presenciei, estive presente em algumas realidades assim, de pessoas, elas perceberem algumas coisas muito loucas. Me lembro de uma vez que uma pessoa, ela percebeu com uma flecha, ela estava vendo a pessoa naturalmente, mas ela via uma flecha atravessada, assim, atravessada na mente, né? E quem segurava essa flecha do lado, ela via um demônio, ou seja, era uma seta na mente. Aquela pessoa, ela tinha uma seta que tornava ela cativa na mente. Ela teve uma percepção exata daquele momento, e ela via, conversava com a pessoa de forma natural, mas ela, além de perceber toda a realidade natural que a pessoa estava tendo ali, não era uma manifestação demoníaca, a pessoa estava normal. Tenta imaginar, você olha para alguém e você está vendo mais do que simplesmente o corpo dela, você está vendo uma seta atravessada. O que aquilo sinaliza? Essa pessoa precisa de libertação. Essa pessoa tem ela está cativa a uma realidade demoníaca. Há um demônio que por alguma realidade na vida dela tem autoridade, tem direito legal de atuar na vida dessa pessoa. Alguma realidade precisa ser tratada. Ela precisa de uma libertação. Imagina se nós olhássemos para essa pessoa, passássemos a vida inteira só olhando para ela a nível natural. Nós nunca perceberíamos que o problema da resistência do pecado da vida dela não era outro senão por causa dessa atuação demoníaca. E isso não entrou apenas na conduta dela, era uma fortaleza na mente dela, era uma seta cravada na mente. Ela não apenas fazia sem querer, ela entendia que deveria fazer, ela consentia. Então aquele consentimento da alma dela, podemos assim dizer, tinha uma origem que não era da alma dela, tinha uma origem na intenção daquela atuação demoníaca. Traduzindo, à medida que aquela seta saísse, o que aconteceria com a pessoa? O comportamento dela mudava, porque a mente seria renovada. Aquele cativeiro da mente seria tirado e a pessoa agora poderia romper e livremente viver aquilo que era a vontade de Deus para a sua vida. Isso é maravilhoso perceber. Nós temos algumas passagens bíblicas que são muito importantes assim, para a gente poder entender um pouquinho disso. Eu me lembrei agora, vou mencionar isso porque eu acho também importante isso. Apesar de me expor nesse testemunho que eu vou dar, mas eu considero importante para que a gente possa entender como as coisas funcionam. Isso foi pelos idos de 2008, ou seja, se foi 2008 eu tinha 2 anos de ministério pastoral. Comecei em 2007 como pastor. Então, acho que foi no carnaval de 2008. Eu conheci um jovem, eu tinha ministrado naquele carnaval, naquele retiro, e foi uma bênção, foi muito bom. A gente estava vivendo um momento muito interessante na igreja, de avivamento, de rompimento, de bênçãos de Deus, assim, estava muito legal. E aí, durante aquele momento de ministração, aconteceram algumas manifestações demoníacas, e pela graça de Deus, em função daquilo que Deus estava fazendo, muitas pessoas foram libertas naqueles dias. Porém, mais ou menos no final, teve um jovem que ele veio e, não me recordo agora se foi justamente no final da ministração, ou foi logo após, ao término da ministração, mas sei que ele ficou endemoniado. E
Ok, eu fiz exatamente aquilo que eu tinha feito com os demais, orado da mesma intensidade, com a mesma fé que eu tinha orado e feito com os demais. Porém, esse rapaz, ele se manteve endemoniado por um bom intervalo de tempo. Eu fiz uso de modo natural daquilo que eu conhecia e procurei, assim, de forma rápida, fazer uma espécie de mapeamento, assim, para poder entender qual que era a origem daquela possessão demoníaca daquele jovem. E a história foi se alongando, isso já era umas 11h30, daqui a pouco já era uma meia-noite e alguma coisa, daqui a pouco já era 1h, daqui a pouco já era 2h, e a cena continuava. E estava eu e um outro jovem, atualmente um pastor de uma igreja, um grande homem de Deus, mas que na época também, assim como eu, estávamos começando ministerialmente. E ficamos algumas horas ali. Até que entendemos assim, julgamos que só pode ter algumas realidades na vida desse menino que estão prendendo ele. Aí naquele momento entre sai e fica, e sai e fica, e volta, e fala com a pessoa, e daqui a pouco volta aquela explosão de manifestação, a gente começou a conversar com ele e entendeu que tinha coisas, objetos na vida dele que determinavam aquela consagração. Porque na vida de muitos também já aconteceu assim, e obviamente, quando quebrava essa legalidade, a libertação se manifestava. Então, fomos por esse caminho. Ao final, nós estávamos 3h na casa dos pais dele. 3h. Acordamos os pais não estavam nesse evento. Então, nós acordamos os pais, e ele conscientemente, ele aceitou isso, ele preparou uma caixa e colocou tudo que ele tinha. Mas pensa em tudo, muita coisa. Tinha coisa de Wicca, tinha coisa de espiritismo, tinha coisa de bruxaria, tinha coisa de bruxaria antiga, de bruxaria medieval, tinha muita coisa. Tinha coturnos de metaleiro, tinha camisetas com identificações satanistas, tinha CDs e DVDs, livros, fez um arsenal bonito. Tá? Saímos daquele lugar, fomos de volta para o lugar onde estava acontecendo o retiro e todo mundo dormindo. Todo mundo dormindo, e só eu e o rapaz e o endemoniado nessa história. Fizemos aquele momento, sessão, queima tudo, ok. Terminado esse momento, agora vai, beleza, vamos dormir. De novo, Jesus da glória, não é possível, já queimamos tudo. Sem brincadeira, naquela época nós devemos ter queimado mais ou menos uns 5 mil reais em objetos. No mínimo dos mínimos. Naquela época, isso em 2008, uns 5 mil reais por baixo de objetos que ele mesmo entendia que tinha comprometimento e que era a razão pela qual ele estava naquela condição. Quando já era mais ou menos umas 4h30, 5h, eu comecei a ficar cansado desse negócio. Eu olhava para o rapaz olhava para mim, esse outro rapaz ministrador também, né? E nada. E aí começou a ficar aquele negócio bem humilhante, assim. Nossas forças já estavam baixas, a gente tinha passado praticamente a madrugada nessa história, e nada aconteceu, até que a gente teve uma brilhante ideia. Falou assim, pedir ajuda. Não dá mais. Já fizemos tudo que a gente sabe. Tudo que a gente entende para libertar esse menino, ele lá, bufando. E eu aqui conversando com o cara, ele lá. Está amarrado, tá, uma para trás, tudo. Ficou horas essa história. Falei, Jesus, essa eu nunca vivi, essa cena. Aí a gente teve a seguinte revelação, que se tornou de fato uma revelação muito eficaz. Vamos acordar um outro pastor que a gente conhece, que era o pastor reconhecido como assim o que caía em cima dos capetas e não sobrava um ao final. Era o cara naquele contexto nosso ali. Era o que tinha mais experiência. Aí eu me lembro, a gente foi até a barraca dele, deixamos ele lá, fica aqui em nome de Jesus. Tá, ficou naquela situação. Aí fomos lá na barraca dele, estava numa barraca. Abrimos a barraca, pastor, nem vivo mais esse pastor está na glória. Aí acordamos ele. Eu me lembro dele assim, Aí beleza. Aí explicou a situação, a gente está com uma situaçãozinha aí que está um pouquinho complicado, já está quase 5 da manhã, já está o sol acontecendo, e aí nada, e daqui a pouco a gente vai acordar, a gente não dormiu, e eu vou pregar daqui a pouco também, aí então, nos ajuda porque eu não sei mais o que fazer, a gente já fizemos isso, ok, aí a gente foi lá,
E olha como são as coisas, né? Aí, o menino lá naquela condição, humilhando a todos e a tudo. Aí a gente olhou para ele, né? E falou, é isso aí. E eu e o rapaz que a gente estava junto, começamos a orar de novo. Falou, vamos orar para ele ver. Aí ele simplesmente foi por trás, assim, por trás. E a gente orando lá na frente, né? Foi por trás. O que ele vai fazer? Ele vai dar um mortal no cara? Ele vai dar um rabo de arraia? O que ele vai fazer? Ele vai moer o cara na porrada? O que ele vai fazer? Aí do nada ele pegou uma espécie de, como se fosse um palito do chão. Vamos imaginar que pegou um palito assim. Aí chegou, e o menino lá, comigo e com outro rapaz na frente. Ele chegou, por trás, sem ele perceber, pegou o palito e tacou assim na orelha do cara. Ai! Aí ele falou, escuta aqui, pode voltar para dormir. Acabou seu show, acabou a palhaçada, vai dormir. Aí eu fiquei. Falei, não acredito nisso, cara. Um palito e resolvia o negócio. Esse menino hoje é uma bênção. Um homem de Deus, casado, uma bênção. Eu já fui muito usado pelo Senhor em revelação sobre a vida dele. Ele é uma bênção. A Dai conhece. Tinha várias realidades na vida dele, mas sabe o que aquele dia, na verdade, aconteceu? Esse pastor, em segundos, ele teve um discernimento de espíritos. E no discernimento ele descobriu uma realidade, que a gente não tinha caminhado por ela. Aquele menino era um doente na sua alma. Só. Ele só queria o que ele de fato conseguiu. A nossa atenção por toda uma madrugada. Resolvido o problema. Depois, mais tarde, Deus me mostrou muitas outras realidades. Uma realidade complexa na vida dele, ligada à sua sexualidade. Deus mostrou uma realidade de abuso que ele sofreu na infância. Deus mostrou muitas coisas. Quando de fato, eu abracei esse menino. Mas naquele dia, eu fiquei com muita raiva. Com muita raiva. E eu comecei a valorizar demais esse dom aí. Pastor, então quer dizer que para libertar as pessoas basta ter um palito? Claro que não. Óbvio que não. Se eu espetar um palito no ouvido de um demoniado, resolve o problema? Claro que não. Não faça isso. Ele te dá um soco que você não sabe nem onde há a porta para sair correndo. Funciona assim. Agora o detalhe, ele não estava endemoniado. A própria reação dele demonstrou. E a coisa mais terrível que foi ver o menino pegando as coisas dele e saindo, eu estava endemoniado sim, eu estava endemoniado. Eu falei, não acredito nisso, que vontade de dar uma coça, mas dar um pau. Mas amém. Tive que agradecer que ele passou, o pastor voltou a dormir, eu fiquei olhando para o rapaz olhando para mim e falei, é isso, uma boa lição. Pastor, isso é comum? Não estou dizendo que vai acontecer em algum momento isso com você. Mas é importante, o meu relato, por isso que eu falei que era um testemunho, não é um testemunho, né? É um testemunho, para o menino foi um testemunho. O menino bênção hoje, um menino não, já é um homem, né? Extremamente bem sucedido em todas as áreas, foi uma bênção. A libertação dele não era espiritual, a libertação dele estava a nível de alma. E ela, de fato, aconteceu. Mas eu só consegui perceber o início dessa libertação na alma dele com aquele palito que o cara enfiou no ouvido do cara. Se não tivesse aquele palito enfiado, eu estava talvez até hoje batalhando contra demônios, contra a vida dele. Chamando todos os demônios para poder sair, sendo que nenhum deles era de fato. E com isso eu quero dizer também, pastor, o menino intencionalmente, ele fez tudo aquilo. Eu não acredito que ele fez de modo intencional, assim, eu vou acabar com a madrugada dos ministrantes desse retiro. Eu vou acabar, eu vou fazer a festa. Então, para aí, pastor, então, como que funciona isso? Bom, a alma humana é muito complexa, né, irmãos? A alma humana é uma coisa muito complexa. Precisa, talvez, séculos e séculos para poder entender algum percentual mínimo da alma humana. A alma humana, ela consegue, às vezes, nos dar alguns nós, assim, que é difícil de entendê-la. Então, essa pessoa, ela acaba sendo escrava dela mesma.
Não é que ela faça isso de modo a punir o ambiente, punir alguém, fazer alguém de gato e sapato intencionalmente, não. E isso é importante para ela, ela precisa, e esse momento ele é libertador de fato. Mas não nesse nível que a gente compreende a libertação de um demônio que sai, a gente vê ele saindo e tudo mais. Não é essa a realidade. É uma alma que precisa ser exposta na verdade que liberta. E não é assim, dar um tapa na cara e resolve, como alguns pais falam, vai trabalhar, vagabundo, teu problema é esse. Não é nessa ideia de um coice, de um chute, de um tapa. Não é isso. Esse cara, ele não fez, esse pastor, ele não fez não foi natural essa ideia. Vou agora começar a espetar todo mundo para ver se é demônio ou não. Não é essa ideia que está em jogo. O que ele fez foi baseado, ele olhou e viu a cena que a gente não viu. A gente estava aprisionado por uma ideia, que ele veio fora daquela ideia, e rapidamente conseguiu perceber uma coisa que nós até então não suspeitávamos. Que tinha problemas de alma, isso era evidente, mas que o cerne da questão, a base, não tinha nada a ver com uma atuação demoníaca, e sim, na verdade, com um menino na forma de um jovem, um bebê na forma de um jovem, que precisava ser liberado daquela condição. Isso a gente precisou de revelação da parte de Deus para poder acontecer. O inverso também acontece, irmãos. Quando o apóstolo Paulo está diante da mulher, debaixo de um espírito de adivinhação, foi justamente isso ao contrário. Foi justamente isso ao contrário. Porque ela estava numa condição normal, natural. E eles, por discernimento de Deus, libertaram aquela mulher de um espírito de adivinhação. Eu pretendia falar mais sobre isso hoje, mas não vai dar tempo, então a gente fica, na próxima semana a gente fala mais dessa passagem e de algumas outras também, que nos ajudarão a entender essa atuação desse dom, chamado discernimento de espíritos em ação, em algumas realidades bíblicas, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. Isso vai nos ajudar a crescer em conhecimento e, quiçá, quem dera, tomara, todavia, possa ser assim na nossa vida, que a gente possa também viver mais eficazmente isso no nosso dia a dia, percebendo e saindo de alguns enganos, que são às vezes os óbvios, né? Aquilo que todo mundo está percebendo, quando na verdade aquilo que Deus está trazendo uma revelação. E muito importante isso, né, irmãos? Não é eu já falei semana passada, não é uma mera intuição humana, é uma revelação da parte de Deus. Senão a gente vai ficar dando com a ideia de, deixa eu dar um pitaco, já que não está dando certo por meia hora, então vou dar um pitaco. Por falar nisso, eu disse, e às vezes tem algumas libertações, que são verdadeiras libertações, que não são rápidas também. Existem algumas libertações que são assim, em segundos. E eu já presenciei algumas libertações que demoraram horas, de fato, e foram libertações comprovadas, com um fruto visível, de uma nova vida surgindo após aquela libertação, mas foram demoradas. Por que disso? Normalmente está ligado ao nível de envolvimento, ao nível de comprometimento, ao tempo, literalmente, ou à quantidade de demônios envolvidos. Quando Jesus fala com uma atuação demoníaca ali, o nome que é dado é legião, não é brincadeira aquele negócio, de fato era uma legião. Ou seja, existiam ali muitos demônios que estavam ligados ali. Jesus, na sua autoridade, deu conta rapidamente, né? E eu acredito que, óbvio, a mesma autoridade está sobre a nossa vida, nós também podemos dar conta rapidamente. Mas, em algumas circunstâncias, talvez por falta de fé de quem esteja ministrando, talvez pelo nível de comprometimento das pessoas que estão sendo ministradas, elas tendem a adorar um pouco mais. Por que acontece isso? Porque às vezes a gente está tocando na periferia do problema. E enquanto está tocando na periferia do problema, está tendo algum resultado? Sim, sai a pessoa fica melhor, fica melhor, até que a gente toca no chefe de todos, até que a gente toca na base, até que a gente toca naquele que é a origem do problema. E aí sim, aí nós estamos diante de uma batalha num nível um pouquinho diferenciado e que tende a ser a manifestar um pouco mais de obstáculo, de barreira nisso tudo. Mas que obviamente, debaixo do poder de Deus, nós temos autoridade em nome de Jesus para poder quebrar essas realidades. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas é muito importante, eu queria só, com essa ministração de hoje, garantir para você que esse dom, ele é necessário, ele é fundamental.
Nós precisamos dele. E a Bíblia fala para nós buscarmos melhores dons. Então, se você é alguém que quer buscar os melhores dons, esse é um dom interessante. Com isso, a Bíblia está dizendo que nós não estamos proibidos, e não é pecado pedir para Deus nos conceder dons que nós entendemos que são muito úteis para aquilo que nós vamos vivenciar. Então, não é um pecado você orar pedindo dons. E se você, em meio a essas ministrações que nós estamos fazendo, entende que esse é um dom bom e importante para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida e através da sua vida, por que não? Você pode intensificar a sua oração, clamando para que Deus possa lhe conceder. Nós, como igreja, vamos ser muito abençoados por isso, tenho certeza disso. Amém, queridos? Vamos ficar de pé e encerrar esse momento.